Olá, estudantes do oitavo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Arabel, estamos juntos numa caminhada aí estudando a álgebra, né? A parte da matemática que trabalha com as letras junto com os números, e nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre os polinômios que possuem uma única parte literal, eles têm a mesma letrinha, tá? Algumas coisas particulares os envolvem. Vamos juntos. Vamos diferenciar, então, um polinômio completo de um polinômio incompleto, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula, ver o que é completo e o que é não completo, o que é incompleto. E quando ele for incompleto, o que eu tenho que fazer, tá bom? Algumas operações vão precisar que o polinômio seja sempre completo, tá? Para você não se confundir e acabar errando no final. Então, vai valer muito a pena você prestar atenção e participar desta aula aqui, tá? Você se lembra que polinômios é uma adição algébrica de monômios, tá? Então, um polinômio é uma adição algébrica. Lembre-se que é algébrica porque eu posso somar valores positivos e valores negativos, ou positivo com negativo, né? Dos monômios de cada terminho. Então, um polinômio tem vários termos e alguns polinômios têm nomes especiais dependendo da quantidade de termos que eles têm. Mas o que serão polinômios completos e incompletos? Como é que nós identificamos esse negócio? Veja aqui. Vamos lembrar um pouquinho ali, ó, que 2x, y, z é um monômio, polinômio reduzido de um único termo, só tem um bloquinho. À medida que os bloquinhos aumentam, eu também tenho mais termos nessa escrita algébrica, certo? 2x mais yz, tá vendo que apareceu o sinal de mais ali no meio? Então já separou em dois termos, tá? É um binômio, que é um polinômio reduzido de dois termos, igualzinho no bicampeonato, no bicampeão. 2 mais xy menos z, olha, já apareceu um sinalzinho de mais, apareceu um sinalzinho de menos e dividiu aquilo ali em três bloquinhos, certo? É um trinômio, polinômio reduzido de três termos. Agora, 2 menos x menos y mais z, eu já desmanchei em mais termos, né? Então, é um polinômio, simplesmente. Não tem nome especial quando ele tem mais do que três termos, tá bom? Não tem nenhum nome particular. Refeita esse lembrete, vamos para frente. E já aquecemos a aula com um exercício que vai envolver geometria. Vocês perceberam que a aplicação, né, o estudo da álgebra acontece muito em cima da geometria, tá? Observe a figura abaixo e determine o polinômio que representa, na letra A, a medida do lado maior e na letra B, o perímetro da figura toda. O que eu tenho nessa figura? Existem dois retângulos, percebeu? Os dois juntos fazem a figura maior. Então, copie direitinho aí essa figura, com essa separaçãozinha aqui, ó, e a medida de cada um dos seus segmentos que aparece. E a gente já volta para corrigir.
Mexeu direitinho aí nessa figura? Fez os seus rabiscos? Pensou partes iguais, né? Então é para isso que serve o exercício. Você faça um redesenho, divida a figura de novo, dê valor numérico para os lados, caso você não se oriente ainda, se confunde um pouquinho com as letras, tá? Mas o importante é trabalhar da melhor maneira, a melhor estratégia que você tenha para absorver e entender esse conteúdo sem deixar nenhuma dúvida. Vamos corrigir. Então aqui, ó, a medida do lado maior, já tem a resposta aqui, 5x² mais 2x. Da onde saiu isso? Vamos olhar para a figura. Tem aqui uma parte mais clarinha, ó, mais escura, desculpe, e o lado maior dessa figura, dessa parte clarinha aqui, 5x². Grudadinho nela, tem uma figura mais clara aqui, ó, né? É um outro retângulo, que tem uma medida de 2x. O lado maior da figura total, então, é a soma de 5x² mais 2x. Não tenho valor nenhum numérico porque não sei os valores de x. Então, a representação algébrica da medida deste lado. Na letra B, já pediu o perímetro da figura toda. Então, eu tenho que considerar o contorno externo todinho dessa figura. Ok? Então, se eu tenho um lado que mede 5x² mais 2 em cima, o de baixo também mede 5x² mais 2. Se aqui do lado esquerdo tem uma medida igual a 3x, lá do lado direito, eu também tenho uma medida igual a 3x, tá bom? Quando as medidas são iguais, elas não precisam ser representadas todas na figura. Vamos fazer a soma de toda essa galera aí. 3x, começando aqui, ó. 3x mais 5x² mais 2, que é a parte de cima, mais 3x de novo, mais 2x mais 5x² aqui embaixo. Somando os termos semelhantes, porque nós só podemos unir, juntar, trabalhar com elementos iguais. 5x², 5x², 10x², viu? Coloquei do ladinho aqui. 3x, 2x, 3x, 2x, soma todo mundo. 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 2, 10x. E a resposta tem que aparecer esses dois termos ali, 10x² mais 10x, que é o valor do perímetro, a representação algébrica desse perímetro. Tranquilo? O polinômio com uma só variável real é aquele que vai aparecer uma única letrinha. Ou todo mundo tem x, ou todo mundo tem a, ou todo mundo tem y. Veja o que tem aqui no nosso exemplo. Considerando os polinômios reduzidos, já foi feito todo o trabalho de somar, juntar todo mundo. x² mais 7x menos 10 e x ao cubo menos 2x² mais 4x menos 1. Então, todos os termos têm a mesma letrinha, todo mundo tem x. Polinômios como esses são denominados polinômios na variável x, porque é a única letra que aparece, beleza? É costume em matemática escrever polinômio com os termos em ordem. Matemática não gosta dessa coisa bagunçada. Segundo as potências decrescentes. Então, é assim que eu organizo a escrita de um polinômio. Eu pego eles pelo valor do seu expoente e reescrevo de uma maneira decrescente, do maior para o menor. Aqui eu tenho dois polinômios na forma completa. 6x² menos 5x menos 1. Aonde que eu estou vendo a ordem dele aqui, ó? No expoente do x, 2, expoente do x, 1, expoente do x, 0, ele não aparece. Então, 2, 1, 0, forma decrescente. Não faltou ninguém nessa sequência, por isso que ele está completo. Vou falar só pelo valor do expoente aqui, tá certo? Para não ficar cansativo. 4, 3, 2, 1, 0. Então, começou lá no primeiro termo, que é o 5x², e acabou lá no último termo, que é o menos 8. E não faltou ninguém. 4, 3, 2, 1, 0. Quando não falta nenhum termo, é um polinômio completo. Então, eu tenho aqui dois polinômios completos e ordenados, tá? x² mais 1, ele é incompleto. Qual seria a lógica aqui? Do 3 passar para o 2, eu estou olhando o expoente. Do 2 passar para o 1, do 1 passar para o 0. Então, dois termos não aparecem. Por isso que eles estão representados aqui com 0.
0x² mais 0x, que são os termos que faltam. Esse conceito, essa tela, eu quero que você copie direitinho no seu caderno para ficar bem claro para você. Quando um polinômio é completo, quando ele é incompleto, como é que eu o deixo completo quando você completa com 0 ali, tá bom? Já já a gente continua a aula. Ficou claro para você? Então, informações importantes. Um polinômio é completo quando lá do primeiro expoente, né, ele tem todas as sequências, então não falta nenhum terminho. E para verificar isso, eu coloco esse polinômio de forma ordenada, de forma decrescente, do maior para o menor. Então eu vou lá no primeiro termo e vejo, o expoente da letra é 4, lembre-se que nós estamos falando aqui de uma única variável real. O expoente é 4, o que tem que ser o próximo? 3, o que tem que ser o próximo? 2, e o próximo? 1, e o próximo? 0, que vai aparecer o número sozinho sem a letra, tá? Então, se aparecem todos os termos, ele está completo e ordenado. E como tem aqui embaixo, se não aparece, o que é que eu faço? Completa. Mas completa com que valor? Porque eu não posso mudar a escrita do polinômio. Completa com um termo 0x, aquele que falta. Então, aqui no caso, faltava o x² e faltava o x. 0x² mais 0x. Beleza? Assim não altera ninguém e você consegue trabalhar tranquilamente. Para frente. Segundo exercício desta aula. Resolvi um exercício e obtive como resposta este polinômio. Olha que imenso. 10 menos 6x² mais x menos 9x² mais x² menos x². Até cansa, né? Qual será a sua forma ordenada qual o grau deste polinômio? Para isso que serve ordenar, para identificar o grau e para ver se está tudo certo com o polinômio. Faz rapidinho aí que isso aí é só para ver se você pegou a ideia de ser polinômio completo e ordenado e grau. 3 coisas na mesma situação. A gente já corrige.
Como é que a gente coloca então um polinômio em ordem? É aí que a gente começa, tá? Veja, um polinômio está na sua forma ordenada, segundo as potências decrescentes, da maior para menor, de x, porque é a única letra que aparece ali, a única parte literal. E o grau é dado por seu termo de maior grau, então vai ser o primeiro, certo? Vamos ver como é que a gente coloca, arruma essa bagunça que está aqui. Maior expoente, 5. Então, é ele que começa aqui a puxar a fila. X a quinta. Segundo tem que ser um expoente 4. Procura aqui nessa bagunça. Menos 9x a quarta. Menos 9x a quarta. Depois do 4, 3. Procura aqui onde é que está. Menos 6x a terceira. Está aqui o termo, né? X a terceira ou x ao cubo. Depois do 3, expoente 2. Procura onde é que está um expoente 2 aqui, ó, junto com o menos 5. Viu como está bagunçado? Menos 5x ao quadrado. E o x com o expoente 1 sozinho, e o 10 sem x. Então, dessa maneira, fica muito mais fácil de você fazer a leitura do expoente, a leitura do polinômio, verificar se ele está completo e verificar também o grau que ele está apresentando. No caso, é um polinômio do quinto grau, certo? Você podia se confundir se olhasse essa mistura toda aqui, essa bagunça. Para frente. João, os dois amigos de novo conversando. Qual é a forma completa ou geral do polinômio c a quinta menos 1? Ah, eu sei, né? O que o colega está respondendo. Eu sei que na forma geral escrevemos todos os termos segundo as potências decrescentes da variável. Vamos lá. Você também já sabe. Então escreva esse polinômio aqui, ó, c elevado à quinta menos 1, na sua forma completa e confira daqui a pouco a resposta. Identificou os termos que estavam faltando?
do 5 pulou para o 0. Então, esse intervalo que está faltando, nós precisamos completar. E veja como é que fica bem facinho quando você coloca ele em ordem. Olha só. Do c elevado a 5, pulou lá para o c elevado a 0, que é onde ele não aparece. Lembra-se? Qualquer potência que tem base diferente de 0, mas o seu expoente é 0, é igual a 1. Então, daí ela sumiu. Por isso que ficou menos 1 sozinho. Então, do 5 eu tenho que passar pelo expoente 4. Do 4 passar para o expoente 3, do 3 passar para o expoente 2 e do 2 passar para o expoente 1. Então, estão faltando 4 termos neste polinômio para que ele se apresente de forma completa, né? Como eu não posso alterar, mexer nesse c elevado à quinta com o menos 1, eu não posso inserir termos como eu quiser, como eu queira, eu coloco 0 na frente, tá? Porque 0 vezes x à quarta é 0. Mas eu sei que aqui nessa posição é o lugar do x elevado à quarta, né? E a prof colocou um x, mas era um c. Tem problema? Você quer, não vai confundir você, né? Espero que não. Então, aqui no lugar do x, podia ter o teu c, certo? Porque o meu polinômio é de uma única letrinha. Então, aqui tinha que ser um c à quarta, aqui um c à terceira, aqui um c ao quadrado e aqui um c. Aí a prof se confundiu, né? Tão acostumada a falar do x, me desculpe, mas eu espero que tenha ficado bem claro para você, tá bom? Vimos aqui nesta aula polinômios com uma só variável real, são normalmente escritos em ordem segundo as potências decrescente da variável x. Tá vendo? A gente sempre costuma colocar o x, por isso que confundiu. Quando um polinômio está assim, ordenado, nele não aparece uma ou mais potências da variável x. Dizemos que o polinômio é incompleto se está faltando algum terminho, tá? O polinômio x ao quadrado menos 1 pode ser escrito na forma completa, tenho que preencher ali o que falta. Faltou o termo com x expoente 1, então completo com 0x. E o polinômio 7x à quinta mais 3x ao quadrado mais 1 pode ser escrito na forma completa do 5, passando para o 4, passando para o 3, depois o 2, 1, sempre que faltar, tá bom? Então, pode ser que falte no meinho, ou como pode ser que falte salteado, como faltou aqui, beleza? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.